Vamos lá. Hoje a gente vai falar com o Saturno de Souza. Saturno, primeiro, super obrigado pelo seu tempo. Bem-vindo. Hoje aqui nos recebendo na sede do grupo Smart Fit Biorritmo. Vamos seguir o roteiro básico, que é as 3 perguntas clássicas. Quem é você? Discorrer para o pessoal entender com quem eles estão se relacionando. Quanto tempo você está no fitness? E depois, qual a sua dica para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, dar um show no sedentarismo. Ok. Então, meu nome é Saturno de Souza, muita gente acha que é apelido, mas é nome, ok? Hoje eu sou diretor de educação corporativa do grupo Biorritmo Smart Fit. Mas essa história começou há cerca de 30 anos atrás, quando eu me formei em educação física. E é lógico, né? Você acaba de se formar, duro, você vai procurar emprego e... Quando eu fui fazer educação física, meu objetivo era único, era trabalhar na área esportiva. Eu fui atleta de voleibol, a altura não me deixou ir muito à frente, mas o desejo de ser técnico de voleibol existia. Mas eu precisava arrumar grana, precisava me sustentar, e então um amigo falou, pô, eu treino num clube que está precisando de professor para dar aula de ginástica. Ginástica? O que é isso? O que é isso? Realmente na época era o que é isso. Mas a necessidade fez eu ir em busca, né? Irônico isso, né? E aí eu comecei a dar aula de ginástica, onde eu trabalhei com profissionais excelentes, em especial meu amigo Mari, meu amigo Márcio, que se ouvirem isso, eu gostaria muito que eles fossem lembrados mesmo. Aprendi muito com eles e nesse processo eu fui gostando desse mercado, fitness, ok? E cada vez mais fui me aprofundando, fazendo cursos e tudo mais, até que chegou um momento que, mesmo trabalhando nesse clube, eu resolvi, a partir de um convite de 2 amigos que fizeram faculdade comigo, abrir a minha própria academia, ok? E isso foi uma ideia que hoje eu olho e falo, mas que bobagem, né? Porque eu não tinha conhecimento de área administrativa algum. Achou que dava aula, já estava bom. Exatamente. Então, o meu conhecimento era técnico. Até que funcionava, vai. Era um amadorismo administrativo que, para o tamanho do negócio que nós tínhamos, era uma academia pequena, ok? Uhum. Até que dava para levar, né? Hoje, trabalhando dentro do mercado, eu sei que para uma academia pequenininha até daria, mas... loucura, né? Mas essa loucura funcionou bem durante uns 5 anos, até que no 5º ano da academia, a 2 quadras da nossa academia abriu uma runner, né? Uma gigante do mercado abrindo a 2 quadras. Cerca de 3 meses depois, eu já tinha perdido 60%, 70% dos meus clientes, e aí não restou muita coisa a não ser fechar as portas. Fechar as portas e, se você não pode vencê-los, una-se a eles, né? Fui fazer um processo seletivo na Runner e eu passei nesse processo seletivo e entrei na Runner. Já naquela época eu já dava aula há 8 anos, mas eu entrei como trainee. Uhum. E nessa história... Era o processo da academia. Era o processo da academia. Você entrava como trainee, eu entrei e foi ótimo porque aprendi muita coisa. E nessa história foram 10 anos de Runner. Fiquei 10 anos lá. Na Runner tinha esse desafio de entrar como trainee e virar um Master Pro, né? Um professor Master Pro. E eu corri atrás disso, consegui, virei Master Pro. E findei saindo de lá como coordenador pedagógico. E de lá eu fui para Reebok Club. Trabalhei cerca de 1 ano na Reebok Club. E aí surgiu o convite para vir para o grupo para Biorritmo. Nem era um grupo naquela época. A Smart não existia. A gente está falando de 2005, né? E fazem 12 anos que eu estou nessa empresa. Nesse meio tempo surgiu a Smart. Quando eu entrei na Biorritmo, eu entrei cuidando só da área de ginástica. Nosso desafio era fazer com que a ginástica ganhasse um corpo maior e uma representatividade maior no mercado. Então nós embutimos muitas aulas que não existiam. Chegamos a ter, e agora a gente tem quase 30 modalidades diferentes de aulas ofertadas ao mercado. E quando eu deixei a gerência da ginástica, a gente estava oferecendo cerca de 8.000 horas aulas de ginástica mês para o mercado. Então era uma gestão gigantesca, cerca de 17 academias. Era uma gestão gigantesca.
é uma gestão gigantesca, porque essa gestão continua, né? Só que aí eu fui cuidar das duas áreas, musculação e ginástica da empresa. E depois surgiu, em 2009, a Smart Fit. A Smart Fit cresceu, ela ganhou uma capilaridade muito grande, hoje já está em 6 países e em todo o Brasil. E em todos os estados brasileiros? Quase todos. E surgiu a necessidade de ter um núcleo de educação que pudesse preparar toda a área de treinamentos, reciclagem, desenvolvimento de profissionais e colaboradores e principalmente levar a cultura da empresa até até cada lugar onde hoje nós temos uma unidade. Então hoje é isso que eu faço, essa propagação da cultura da empresa, mais a parte de treinamentos, reciclagem e desenvolvimento dos colaboradores. Então lá se vão 30 anos, 30 anos. Que é a pergunta 2, você deixou aí no meio do caminho, e uma história muito bacana aí de crescimento, desenvolvimento, de busca, de migração, né, de uma carreira técnica para uma carreira mais de gestão. Hoje pura gestão, né? Não ministro mais aulas hoje. Pura gestão, mas e muito aprendizado nesse processo. E qual a sua dica, então, um ponto central para quem estiver nos ouvindo ou assistindo, dar um show no sedentarismo e fazer essa migração também do estado sedentário para um estado de vida mais ativo? Então, eu tive a oportunidade de estar como professor, e como professor no dia a dia com o cliente, você está sempre muito preocupado com a questão da retenção, né? Então você quer que o aluno volte às suas aulas, volte a frequentar a academia. E quando você vai para o bastidor trabalhar na gestão, você se preocupa sim com essa retenção, mas você se preocupa também com a prospecção e captação de novos clientes. Então a sua visão do sedentarismo muda, porque esse desafio fica muito maior do que era antes. Porque quando você é professor é um pouco assim, é missão da administração trazer e a minha missão é cuidar. Quando você vai para a administração, você vê que você tem que cuidar das duas coisas. Legal. E aí a gente começa a se aprofundar para entender como que essas pessoas, como você pode atrair essas pessoas para a atividade física. E aí a gente descobre, como as últimas pesquisas estão mostrando, que não é algo tão simples assim, né? O sedentarismo hoje já tem pesquisas provando que é um desafio tão grande quanto você parar de fumar, né? E muitas vezes o sedentarismo é colocado assim, a pessoa não treina porque ela é preguiçosa. E não tem a ver com preguiça, porque nós conhecemos pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia em seus empregos e não fazem atividade física. Então essa pessoa não tem nada de preguiçosa, ela trabalha muito inclusive, mas ela só não vê como prioridade a atividade física. Tá. E para ela ver como prioridade a atividade física, ela tem que mudar um pouquinho os valores dela. Então, normalmente, você vê uma pessoa que é muito resistente ao hábito, a embutir o hábito de atividade física, ela te procurar porque, fui fazer um exame, eu preciso me cuidar. Ou aconteceu alguma coisa, estou com uma tremenda dor, se eu não começar a fazer atividade, me falaram que vai piorar, né? E aí entra a nossa função de, além de incorporar a atividade física nesse indivíduo, fazer de forma que ele não tenha prejuízos um prejuízo que ele já vem carregando por não fazer atividade física. Então, vai ter o benefício de melhorar a dor nas costas, por exemplo, que você citou. Isso. Porque ele começou a fazer atividade física e vai ter um reforço abdominal, alongar os grupos musculares das pernas e das costas, vai equilibrar a postura corporal e vai deixar de ter dor nas costas ou vai ter com menor recorrência, por exemplo. Sim, e aí o desafio do professor por que as pessoas são tão resistentes à atividade física, né? Pode ser por questões psicológicas, que, por exemplo, ela teve uma experiência muito negativa na escola com a educação física, né? Pode ser porque realmente na prioridade de tempo dela, ela não vê isso como demanda, ela acha que na faixa etária que ela está, ela pode esperar mais um pouco para começar a fazer atividade. Tem N razões dentro desse processo, mas é missão do profissional de educação física, principalmente quando ele pega alguém que tem algumas limitações, ele pensar, peraí, qual atividade física que esse indivíduo faria que seria para ele uma fonte de estímulo de prazer? Legal. Para ele embutir esse hábito na vida dele como um prazer, não só como uma necessidade.
como um prazer, tá? Muito legal. Porque na verdade, se você pegar o fumante ele fuma por prazer, Claro. não é por falta de consciência. Quem é a pessoa hoje no planeta que não sabe que fumar faz mal? Eu acho que E isso todo mundo sabe. E isso não impede a pessoa de continuar fumando. Ela só vai parar com um esforço absurdo e às vezes porque está tendo prejuízos físicos que já são irreversíveis e se ela não tomar uma decisão ali, ela vai morrer. Né? Então a atividade física, a função do profissional de educação física é, peraí, agora você está com uma limitação, você está com uma dor nas costas ou uma dor no joelho, mas enquanto isso, enquanto eu ajudo você a equilibrar tudo isso, a se livrar dessa dor, qual atividade física que esse indivíduo teria prazer em fazer? Por quê? Uma coisa que às vezes eu questiono e acho que serve como dica para todo profissional de educação física, agora não estou falando com sedentário, né? Assim, profissional. A gente percebe muito que às vezes o professor ele quer fazer com que o aluno treine o treino que ele gosta de dar. E isso normalmente leva a pessoa a não embutir o hábito. A desistir. Sim, porque... Na verdade, você já está respondendo, a gente pode andar por aí. Há uma quarta pergunta, que seria uma surpresinha aqui, que é: qual dica você daria para alguém que está nos assistindo ou ouvindo, né, um recém-formado em educação física ou um estudante, para ser o embaixador contra o sedentarismo? A maior epidemia do mundo hoje é o sedentarismo, por isso o surgimento do canal. Então as pessoas não sabem que o sedentarismo, a falta de atividade, traz na garupa muitos problemas sérios, alguns mais simples, mas alguns muito sérios. Risco de infarto aumenta, menor capacidade de sono, de concentração, enfim, não vamos entrar no mérito. Então pode andar por aí para a gente voltar, vai e volta do jeito que você quiser, que a gente está em casa. Eu acho que sim, existe uma fala que é para o indivíduo que está na casa dele, ele tem consciência que ele precisa fazer atividade física, mas ainda não tomou essa coragem, não tomou essa decisão, que é: faça uma coisa por vez. Então as pessoas agora, né, a gente está num momento de virada de ano, então as pessoas falam: eu vou começar a fazer uma atividade física, eu vou começar a emagrecer, eu vou parar de beber e eu vou também agora abrir mão de carne. As pesquisas hoje psicológicas mostram que a nossa força de vontade ela tem limitações, ok? E ela é como uma bateria, ela vai descarregando no decorrer do dia. Legal. Você colocar todos esses desafios superados ao mesmo tempo, a sua chance de fracasso é enorme. Então, um desafio por vez. Eu vou começar fazendo atividade física. Mas eu só tenho um dia da semana, só consigo fazer no sábado. Não importa, faça. Faça uma vez por semana e faça virar um ritual. Todo sábado vai ter. Todo sábado. Não tenho dinheiro, vai andar no parque. Legal. Vai andar no seu condomínio, vai andar na rua se for seguro. Mas faça. A partir do momento que esse indivíduo começa a ter os primeiros benefícios, melhora a qualidade do sono, a frequência respiratória dele já não é tão ofegante para fazer coisas básicas como subir uma escada em casa ou como brincar com os filhos. Esse indivíduo começa a ter as primeiras recompensas, quer dizer, seus centros de prazer são estimulados para que ele vá adiante nesse processo. Ele já começa a desejar chegar aquele dia que ele vai fazer aquela atividade física e de repente ele já está fazendo 2 vezes por semana. Ele vai começar 3 vezes por semana. Começa porque ele vê prazer naquilo. E a partir daí, dessa energia que vem do prazer que ele sente com a atividade física, vem a mesma energia para diminuir a quantidade de cervejinhas que toma. Para não vou comer tanta coisa tão calórica assim, beber mais água. E isso vem o quê? Desse ciclo de recompensa que ele vem a partir que ele vai tendo os benefícios. Ele mudou o hábito central, que era sair do sedentarismo, vou caminhar aos sábados, ele vai gerando hábitos periféricos que vão ajudando a isso incorporar no dia a dia dele. Exatamente. Todo esse sistema... Ele vai comprar um tênis depois, ele vai comprar outra camiseta, alguém que vira companheiro de treino, na hora de dar presente, ao invés de dar cerveja, vai dar uma camiseta de treino. E uma das regras para você, inclusive, embutir um hábito, né? Dicas, não regras, uma dica, é você compartilhar esse desafio com alguém. Legal. Então, show de bola. Então eu falo, eu vou fazer todo sábado 1 hora caminhada. Tornou público. Tá bom? Contei para você, que é meu melhor amigo.
quando você conta isso com alguém, parece que você assina um contrato de responsabilidade. Legal. Isso, ao sábado, você vai lembrar, pô, o Guilherme vai me cobrar que eu não andei no sábado. Aí você levanta e vai. Então, esse processo de um desafio por vez. E às vezes os amigos também atrapalham, né? Claro. Porque justamente ele fala, eu comecei a caminhar uma vez por semana. Uma vez por semana? Vai servir pra nada isso aí. Tá fazendo dieta? Não. Ih, também não vai dar certo. Então aí a pessoa fala, pô, então peraí. Agora como não dá pra fazer dieta, nem dá pra fazer 2 vezes por semana, vou deixar pra começar o mês que vem. Aí pronto. No mês que vem vira novembro e já foi. Já acabou. Passou o ano e você não começou. Então, um desafio por vez. Começa com a atividade, a mais simples que for, a que estiver mais à mão, mais fácil. E a que você começa. gostar mais. E aí não encontra. Exatamente, não importa. Porque se eu for fazer uma modalidade que é a que mais oferece, mais entrega benefícios, mas não me dá prazer, como você falou, a chance de eu desistir é muito maior. Muito maior. E hoje a gente já sabe que a linha, né, o processo de melhoria, ele não é uma chavinha, não é touch, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer sempre, a chance de continuar, você também já falou isso, ela é muito maior quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta. Sim, eu lembro também, imagina, tanto tempo em academia, a gente tem vários cases, né? Porque aqui estão dando casos e casos. Mas de um aluno que ele começou na musculação porque tinha uma dor nas costas tremenda, começou a fazer musculação, porque falaram para ele que ele tinha que fortalecer o core, ele não sabia nem o que era core. Falaram que eu tenho que fortalecer o core para ter dores nas costas. E só que, assim, ele ia para a musculação com aquela vontade, assim, de zero. E até que um dia ele falou assim, vou te falar vou ser bem sincero, eu venho aqui por causa que está melhorando a dor, porque é muito chato. Eu falei para ele assim, você já tentou fazer alguma aula? Falar, aula? Vou passar uma vergonha. Eu falei, não, faz uma aula de bike, não tem como passar vergonha. A bicicleta fica parada, você só tem que pedalar. Não tem nem como cair, tá? Vai tentar. Bom, resumindo, para vocês saberem. Esse aluno amou a aula de bike, adorou, virou um ficcionado em aulas de bike. Começou a vir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Começou a vir no final de semana fazer aula de bike. Uau. E até falei para ele, agora a gente tem que dar uma equilibrada na parte muscular, né? Para você não se machucar lá. E ele aceitou, então ele começou a fazer bike 3 vezes por semana e 2 vezes por semana fazia a musculação. Mas uma musculação mais voltada para perna e core. Mas porque ele realmente não gostava da musculação. Aí ele começou a ir para academia direto. Exatamente. E uma vez ele chegou para mim e falou assim, cara, todo mundo agora aqui me chama, porque ele comprou sapatilha, começou a usar roupa de ciclista, vai nas aulas de bike. E ele falou, deixa eu falar uma coisa pra você sabe que eu não sei nem andar de bicicleta, só sei andar nessas aqui estacionárias. Na rua, se me colocar numa bicicleta, eu não sei andar, mas aqui na aula encontrou atividade física que para quem o conheceu como sedentário, né, que eu conheci... Você ficou 3 anos sem ver. Exatamente. As pessoas falavam, fulano é viciado em bike. Não tinha ideia quem era aquele indivíduo enquanto sedentário. Então, hoje... Deve ter uma coleção de coleções. Alguns outros exemplos de pessoas que eram sedentárias, que mudaram de hábito, que colheram os benefícios dessa mudança. Né? Sim, e aí, já que você está falando dos cases... o case que me marcou como profissional, porque eu estava no começo da carreira, que foi nesse primeiro clube que eu trabalhei, e que aí agora a minha fala é para o profissional de educação física, foi que eu dava aula num clube, que eu dava 7 aulas direto, uma atrás da outra. Eu dava 3 aulas à tarde, 3 aulas à tarde, e tinha um intervalinho de meia hora que era para comer alguma coisa e se preparar para as outras 4 que eu ia dar, né? Nessa época eu trabalhava só com ginástica. E aí nessa última aula da tarde, mais ou menos no meio da aula chegou uma aluna. E era uma sala de ginástica, tinha que subir por uma escada assim. E ela parou assim no topo da escada e ficou olhando. Eu olhei para ela, sorri e falei, oi, entra na aula, né? E ela pegou, entrou, a aula já estava rolando já uns 20 minutos. Ela fez a aula, tudo. Terminou a aula e eu naquela coisa de pegar a mochila rápido, descer pro vestiário, trocar roupa, né, aquela roupa ensopada. De suor. E aí ela falou, posso falar com você? Eu falei, pode. E aí eu falei, pode falar, lembro até hoje, dona Edna. É o seguinte, eu ia me matar hoje. Uau. A hora que ela falou isso, sabe quando você já dá aquela olhada ao redor, falou, o que está acontecendo? Eu estava na minha casa,
deitada no sofá, com o gás na cozinha aberto, eu ia me suicidar. Porque, você sabe, o marido dela fazia junto com ela a atividade, e o marido dela tinha falecido há cerca de uns 3 a 4 meses antes. Você sabe, meu marido faleceu, isso me deixou mal, eu ainda não superei isso. E hoje, de manhã, nasceu a minha netinha. Só que o meu marido tinha expulsado a minha filha de casa quando ela ficou grávida, porque ele não aceitou, porque ela não era casada. E aí, ele não me deixava vê-la. E hoje eu fui lá visitá-la e a minha filha não me deixou ver a minha netinha. Então eu voltei para casa e pensei, eu estou vivendo para quê? E ela falou que ela deitou no sofá, né, com o gás aberto. Ela já estava sentindo o cheiro do gás e ela lembrou que era uma quarta-feira, dia que ela ia na academia, no clube, fazer aula comigo. E ela lembrou que eu sempre recebi ela com um sorriso. E ela falou, eu vou lá. Pegou e fechou o gás, saiu. E ela falou, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que você fez foi sorrir para mim. E aí eu pensei, agora depois de ter feito toda a aula com você, e o tempo todo você me tratando do jeito que você sempre me tratou com carinho, que eu vou sair daqui, vou para o hospital e vou reconquistar minha filha. Uau! E vou ajudar ela a cuidar da minha netinha. Aí ela me abraçou e saiu. Quando ela saiu, sem brincadeira, tinha uma pilha de colchonete, eu sentei e a primeira coisa que eu pensei, se eu não tivesse sorrido, ela entrar, ou se eu tivesse bloqueado ela na entrada, 10 minutos, tá 10 minutos atrasado. Ela voltaria, se mataria, eu nem saberia dessa história, ok? Mas aquilo fez eu entender que quando você está atuando como profissional, você tem que entender que o foco está no outro, o foco não está em você. Não importa se você está cansado, se você tem dívida, o foco está no outro. O que o outro precisa? E o outro não precisa só de uma série de exercícios. O outro precisa mais que isso. Ele precisa de suporte, encorajamento. Ele precisa que um outro ser humano realmente seja um ser humano ao lado dele. De atenção, né? De atenção. Entender que ele é... E o profissional de educação física, ele faz a diferença na vida das pessoas quando ele vai além da série de exercícios. Quando ele vai além do básico, quando ele entende o ser humano que está na outra ponta, querendo não uma série, porque hoje uma série você consegue no aplicativo. Sim. Ok? Mas você precisa de um motivador, alguém que entenda você. Compromisso com alguém, né? Exatamente, que tenha um compromisso com você. Você falou uma coisa muito legal de compartilhar, o declarar para alguém. Pode também marcar com alguém, né? Ao invés de só convidar para ir para o cinema para sair para comer, pode continuar indo para o cinema, indo comer. Inclusive, a outra das dicas que fala é conte para alguém e comece a frequentar comunidades, tribos, grupos que praticam atividade física, porque essas pessoas vão te estimular. Porque se você continuar andando só com a galera do happy hour, eles vão falar, não, deixa isso para lá, não vamos treinar não. Né? Mas se você começar a andar com os grupos que também estão priorizando isso, começa a ser prioridade para você também. Muito legal. Acho que tem um monte de dica aqui, muito mais do que uma, para o pessoal que achou sedentarismo. Qualquer pessoa que acha, ou que achava, né? Poxa, eu não consigo, já temos algumas histórias reais, que vale você pensar e se inspirar, se vale ou não testar, ver se também pode dar certo com você. Então tem aí só que agradecer mais uma vez. Prazer ter você aqui. E poxa, seguro que algumas pessoas vão mudar a forma de encarar, vão ficar mais simples, né? Vamos fazer uma coisa e o professor de educação física que viu isso daí vai receber melhor as donas Ednas por aí, ou as donas Marias, ou os Guilhermes, Saturno, não sei se tem muitos, não né? tem muitos. Mas vão ser mais atenciosos e entender que é muito além da grana, muito Exatamente. além do dinheiro, que é pela responsabilidade da profissão e que a gente pode sim mudar o mundo, nem que seja de uma pessoa. E mesmo que seja de uma pessoa, vale muito a pena. Putz, eu tenho certeza que você não troca essa história por $1 milhão. Não troco. Não é? Aprendi muito. Obrigado, gente. Obrigado, a gente vai deixar todos os contatos que o Saturno quiser passar pra gente aqui, quem quiser acessá-lo ou saber se relacionar com os profissionais que ele treina. E até o próximo Show Sedentarismo. Fica à vontade pro seu recado final aí.
Meu recado final acredita que você pode fazer a diferença, mesmo que seja para uma pessoa. Como profissional, eu sei que eu consegui fazer isso e quero conseguir fazer mais e quero inspirar mais profissionais a fazerem isso. Eu sei que cada profissional que foi fazer educação física, por ideal, sabe do que eu estou falando. Então, deixa aí meu contato, saturno@biorritmo.com.br, e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu, meu amigo. Até mais. Até.